Graça e paz, meus amados irmãos, para a glória de Deus, chegamos na manhã de mais um dia, e eu espero, viu, em Cristo Jesus que você esteja bem, porque se você não estiver bem, você vai ficar bem depois dessa palavra gloriosa, que Deus vai falar contigo no profundo nessa manhã. Coloca aqui nos comentários, eu vou ter cuidado com as palavras, coloca aqui, eu vou ter cuidado com as palavras. E nós precisamos mesmo ter cuidado com as palavras. Pastora, que palavra é essa? Olha, eu preciso repartir contigo, ela se encontra aqui em 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 20, que diz assim, ó: "E voltando Davi para abençoar a sua casa", olha só, "Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios?" Louvado seja o nome do Senhor. Ela achou que ela poderia repreender Davi. Ela queria que Davi fosse um rei como o pai dela, que se preocupasse somente com a aparência. Mas Davi, quando ele entrava na presença de Deus, Davi era um menino. Davi, ele se entregava, louvado seja o nome do Senhor, ele se entregava à adoração, ele se entregava, aleluia, de corpo, alma e espírito a Deus. E isso incomodou Mical, porque Mical estava acostumada, aleluia, com o rei, aleluia, que se preocupava somente com a aparência. Ela viveu a vida dela com o rei que não tinha uma entrega para Deus, e ela queria, aleluia, que Davi fosse desse jeito, só que Davi não era. A vida de Davi era uma vida de entrega, aleluia, era uma vida de renúncia. Davi renunciou a si próprio, aleluia, para servir a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que não vão entender a sua adoração. Pastor, o que é que eu faço? Aleluia, continue no seu chamado, continue, aleluia, no seu lugar, continue, aleluia, ofertando a Deus a sua entrega. Louvado seja o nome do Senhor. Não se preocupe com aqueles que não entendem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando as pessoas não entendem, elas criticam, elas apontam, louvado seja o nome do Senhor, elas se sentem no direito, aleluia, aleluia, de te confrontar, aleluia, de te caluniar. Ela chama ele como, ela chama Davi de um vadio, um homem vadio. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Olha, eu preciso te dizer uma coisa, tome cuidado com as palavras. Pastora, que negócio é esse? Toma cuidado com as palavras. Você não pode falar o que você quer, na hora que você quer e do jeito que você quer para as pessoas. Não posso não, pastora, não. Você não pode. Por quê, pastora? Porque tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode até falar, você pode até fazer aquilo que você quer, mas olha, escute bem o que eu vou te dizer, tem um preço. Tem um preço a ser pago, louvado seja o nome do Senhor. E o preço, aleluia, foi caro para Mical. Foi caro, ela nunca pôde gerar um filho. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. A punição dela foi essa, ela nunca pôde, aleluia, gerar um filho. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Olha o que diz aqui, ó: "E disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor, disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado, e ainda mais do que isto, e ainda mais do que isso, me envilecereis e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado." Olha, eu serei honrado pelas servas da qual você falou. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua
morte. Louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a punição dela. Ela não teve filhos até o dia da sua morte. E Davi, aleluia, confronta ela dizendo: Deus me chamou antes mesmo do seu pai. Antes mesmo do seu pai, Deus ele me colocou como chefe do seu povo. Antes mesmo que ele escolhesse, que Deus escolhesse o seu pai, antes mesmo do seu pai, eu fui escolhido. Aleluia por Deus, louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa linda. Você precisa saber quem foi que te chamou. A sua adoração, aleluia, a sua entrega para Deus não depende da aprovação das pessoas, é algo íntimo entre você e Deus. Pastor, é verdade? Sim, é verdade. A sua entrega com Deus é algo íntimo. É algo íntimo, você precisa saber quem foi que te chamou, como foi que Deus te chamou, qual é a entrega que Deus, aleluia, espera de você. Deus espera uma entrega sua. Louvado seja o nome do Senhor. Não se preocupe, aleluia, com aqueles que estão à sua volta. Se entregue. Seja um adorador. Aleluia, seja um adorador. Não se preocupe, aleluia, com a unção que você recebeu, porque antes da unção, aleluia, que você recebeu, você é um adorador. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, ele era rei, ele reinava sobre o povo de Deus, mas ele nunca se esqueceu, aleluia, de que ele era um adorador, e aonde, aleluia, ele estava, ele adorava a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele se portou, aleluia, ali como um menino, como uma criança na presença de Deus, e isso enfureceu Mical. Louvado seja o nome do Senhor. A sua adoração, a sua entrega vai enfurecer alguém. Pastor, e o que é que eu faço? Continue se entregando a Deus, continue, aleluia, sendo um instrumento nas mãos de Deus, continue sendo uma bênção, aleluia, nas mãos de Deus. Não se preocupe com aqueles que estão à sua volta, se entregue. Louvado seja o nome do Senhor. Davi foi reconhecido por Deus como um homem segundo o seu coração. Um homem que queria fazer toda a vontade de Deus. Como fazer a vontade de Deus? Já pensou que coisa tremenda? Louvado seja o nome do Senhor. Esse era Davi. Esse era Davi, e Deus honrava as palavras que saíam da boca dele. Você entendeu por que eu te disse que você tem que ter cuidado com as palavras? Por causa das palavras de Mical, né? O ventre dela ficou seco. Né? Foi tirado dela o direito, aleluia, de gerar um filho, de ser mãe. Louvado seja o nome do Senhor, de deixar a semente dela nessa terra, de deixar, aleluia, um descendente. Foi tirado dela, aleluia, esse privilégio. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi ainda disse para ela: ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falastes, delas serem honradas. Sabe essas servas que você acabou de mencionar aqui? Né? É por elas que eu serei honrada, elas vão me honrar, viu? Essas servas no qual você está dizendo, são elas que vão me honrar. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. E o ventre de Mical ficou seco. E ficou seco por quê, pastora? Por causa das palavras dela de afronta ao rei. Louvado seja o nome do Senhor. Cuidado, viu? Cuidado, a boca é sua, aleluia, mas a conta também vai chegar para você, a conta também vai ser sua. Viu? A conta também vai ser sua, a boca e a conta também. Louvado seja o nome do Senhor. E uma coisa é certa, a conta chega. Pastor, a conta chega, querido. A conta chega, querida. E quando chegar, tem que ser paga. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. As palavras dela para Davi foram ofensivas. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus está vendo tudo. Você crê nisso? Deus, ele está vendo tudo. Deus, ele vê tudo. E no tempo certo, Deus, ele vai requerer. Né? Ela falou tudo o que ela quis dizer para Davi. E para ela ficou tudo bem. Né? No ver dela ficou tudo bem. Mas no decorrer dos dias de sua vida, ela viu que Deus cobrou dela. Deus cobrou dela o que ela fez. A conta chegou.
Louvado seja o nome do Senhor. Guarda essa palavra no seu coração. Tenha cuidado com as suas palavras. Vigia. Viu? Vigia, eu quero pedir para você compartilhar. Por quê, pastora? Porque Paulo, irmão, Paulo plantou, Apolo foi lá e regou, mas é Deus sempre que dá o crescimento. Eu preciso te dizer isso, é Deus que dá o crescimento. Eu prego a palavra aqui, você ouve e compartilha. E o que é que acontece, pastora? Deus faz a palavra crescer no coração de quem você compartilhou. É assim que funciona. Louvado seja o nome do Senhor. A obra de Deus, né? Talvez aos olhos de muitos seja um trabalho ali de formiguinha, louvado seja o nome do Senhor, mas o resultado é de vitória, louvado seja Deus. Talvez você compartilha com um, com dois, com três, com quatro, e esse outro vai compartilhando, e a palavra de Deus vai alcançando, aleluia, os corações, louvado seja o nome do Senhor, alcançando os corações, aleluia, e vidas vão se rendendo e se convertendo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo através de um compartilhamento. Compartilhe. Deixa o nosso Deus usar a sua vida, viu? Que Deus em Cristo vos abençoe. Você é uma bênção na minha vida na metade desse dia. Eu retorno e é na metade desse dia que eu quero orar por você, viu? Que Deus em Cristo vos abençoe.